Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje trata de um assunto que muita gente já ouviu falar, mas que não sabe muito bem o que é ou como funciona. É o Bitcoin, a famosa moeda virtual. O Bitcoin é nada mais, nada menos do que um arquivo digital que existe online e que funciona como uma moeda alternativa. Esse dinheiro não é impresso por governos ou por bancos tradicionais, mas é criado por computadores superpotentes em um processo conhecido como mineração. No mundo todo, milhões de pessoas já usam essa moeda virtual para investir e também para comprar bens e serviços. A reportagem que você vai ver agora é dos repórteres Murilo Leles, Márcio Faria e Ricardo Andréu. Um dos investimentos de mais rápida valorização e de maior potencial de controvérsia é a de uma moeda virtual. Como o nome mesmo sugere, esse dinheiro não existe como forma material e o uso é feito exclusivamente online. Dentre as inúmeras moedas virtuais, a que mais ganha destaque em todo o mundo é o Bitcoin. E dá até para entender porque ele é o queridinho entre os que investem nesse segmento. No início de 2017, uma unidade de Bitcoin custava $1.000, o que correspondia na época ao valor de R$ 3.150. Passado pouco tempo, entre os meses de novembro e dezembro do mesmo ano, cada moeda chegou a valer mais de $18 mil, o que para nós brasileiros sairia em torno de R$ 59 mil. Uma valorização gigante se comparado a outros tipos de investimentos. Mas antes de saber por que ele se valoriza tanto assim, é preciso entender o que de fato é o Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia, uma moeda que surgiu em 2008, exatamente no ano que o sistema financeiro global ruía. Então, houve uma quebra de vários bancos, um prejuízo enorme para a sociedade naquela época. E nesse mesmo ano, um artigo do Satoshi Nakamoto, ele mostrava como que você podia desenhar uma moeda que ela fosse menos sujeita àquilo que a gente estava assistindo em 2008, aquele risco tremendo do sistema financeiro tradicional que estava quebrando naquele ano. E o que faz o Bitcoin ser único é o fato dele ser o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado, o que o diferencia muito de moedas convencionais como o dólar americano, por exemplo. E para, então, você driblar esse risco, foi criado o Bitcoin, que é uma tecnologia descentralizada. O que isso significa? Isso significa que espalhado numa série de computadores estão os códigos que permitem essa transferência de moeda de uma pessoa para outra. Então, se um computador quebrar, mesmo assim, você continua com as suas moedas, continua com o seu patrimônio. Como você já deve ter percebido, o Bitcoin não é impresso por governos ou bancos tradicionais, mas ele é criado por um complexo processo feito através de computadores. E essas máquinas garimpam a moeda, uma espécie de mineração virtual. Funciona da seguinte forma: o processo é matemático e permite transferências anônimas e seguras. O usuário cria uma carteira virtual para usar no computador ou no smartphone que gera um endereço de e-mail único para cada transação. O Bitcoin pode ser usado para comprar bens e serviços ou até fazer câmbio com outras moedas. Cada pagamento é validado pelos membros da comunidade, que fazem um rastreio da origem de cada Bitcoin usando um programa conhecido como mining. Isso garante que a moeda não pode ser usada em mais de um local ao mesmo tempo. Os membros da rede, conhecidos como mineiros, entram em competição para resolver criptogramas cada vez mais complexos em computadores superpotentes. O mais rápido ganha novos bitcoins como recompensa. Essa é a única forma de criação da moeda, mas tem um limite de 21 milhões de unidades e 3/4 desse montante já estão em circulação. Em uma pequena cidade no interior do Canadá, a 1 hora de Montreal, os mineiros querem transformar a região numa espécie de Vale do Silício do blockchain, que é uma espécie de banco de dados que verifica as transações sem passar por uma autoridade central, como um banco, por exemplo. E quanto mais computadores trabalham nesses cálculos matemáticos, mais dinheiro é gerado. Essa empresa canadense, conhecida como Bitfarms, movimentou em 2 meses $5 milhões em lucros. O valor corresponde a mais de 20 milhões de reais.
O presidente da empresa garante que todo esse processo realizado pelos computadores torna a rede bem mais segura. Muitos especialistas afirmam que 2017 foi o ano do Bitcoin. Segundo a pesquisa da Universidade de Cambridge, em abril havia entre 3 e 6 milhões de pessoas no mundo usando a criptomoeda. Em dezembro, esse número alcançou a casa dos 20 milhões. O mesmo estudo sugere que o fato da moeda ter começado a ser usada por grandes instituições financeiras também aumentou seu valor. Você tem R$1 e vamos supor que o Bitcoin valesse R$1. Então nós temos uma paridade 1 por 1. Não que o Bitcoin vale 1, mas para estar entendendo. Você tem R$1, o Bitcoin vale R$1. Se você tem um Bitcoin na tua mão e começa muitas pessoas te procurar, você vai vender esse Bitcoin por R$1,50. Daí caiu na mão de uma outra pessoa por R$1,50 e você vendeu. Se outras pessoas começaram a procurar, ele vai vender esse Bitcoin por R$2, por R$4, por R$5. E o mercado foi criando essa inflação, esse ágio, essa valorização e vai o valor se crescendo. Quanto mais pessoas procurar, vai tendo essa valorização natural. Quando acontece alguma crise, a tendência é que esse ágio venha a ser desfeito e volta ao seu valor original. Bom, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso agora com Nicolas Golini. O Nicolas é engenheiro blockchain, é coautor do curso Os Segredos do Bitcoin da Infomoney Educação. Nicolas, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Realidade em Pauta. Obrigado pelo convite. Olha, Nicolas, esse mundo eu digo Bitcoin porque é o mais conhecido, mas das criptomoedas é algo que está se alastrando pelo mundo todo. As pessoas já comentam sobre isso em conversas entre amigos. A gente vê pessoas, inclusive, ganhando dinheiro com cursos sobre como investir em Bitcoin. A gente vê especialistas, economistas falando sobre isso, mas ainda é uma coisa bastante complexa e pouco compreendida. A nossa reportagem tentou explicar um pouco de como é a origem, por exemplo, de uma moeda de Bitcoin, mas a gente precisaria de especialistas aqui em diversos setores para que a gente conseguisse entender de fato como funciona. Agora, a gente recebe você aqui que é um engenheiro blockchain. Essa é a tecnologia por trás da moeda criptografada? Isso. O blockchain foi um nome dado a essa tecnologia, que foi criada, como a gente viu na matéria, pelo Satoshi Nakamoto. A gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, isso é uma das grandes coisas boas da moeda, porque se ela não tem um criador, se ela não tem um dono, ela é realmente descentralizada. Não tem alguém que comanda a moeda como um banco central, que tem alguém responsável por fazer toda a parte de economia, para saber se vai gerar mais moeda ou não. Isso está gravado no código. Foi dado o nome de blockchain, porque ele ficou um tempo ali fazendo a tecnologia, passando para o pessoal qual que era a visão dele, e depois ele se afastou e a gente não sabe quem foi, quem é, então não tinha nome, deram o nome de blockchain. Ficou esse nome. Aliás, essa tecnologia, inclusive, já é visada pelos grandes bancos mundiais. Sim. Por quê? A tecnologia blockchain, ela faz com que a gente não tenha um centralizador, né? A gente não tenha uma entidade que gere as moedas, não tenha uma entidade de confiança. Então, na verdade, o blockchain ele vem da confiança na falta de confiança. Então, se eu não confio nas outras partes de uma transação, eu mesmo vou validar a transação. Então, como ninguém confia em ninguém, todo mundo quer validar as transações para saber que todas são válidas. Então, isso para um banco faria muito sentido, porque ele não precisa mais gastar tanto dinheiro com todas aquelas pessoas que existem no escritório de um banco, validando todas as transações, verificando se o dinheiro que está entrando realmente está no banco, se o dinheiro ele não vem de lavagem de dinheiro, auxílio ao terrorismo e tudo mais. A gente pode colocar tudo isso num sistema e esse código garante que nada de errado vai ser feito, tudo de acordo com o que foi codificado. Uhum. Agora, as moedas nacionais, as moedas que já existem no mundo, as moedas físicas, elas têm um lastro, né? Elas têm o banco, a casa da moeda que emite, não é assim de qualquer forma, o governo tem que dizer quanto precisa, como é possível que essa moeda seja impressa, e aí tem o valor dela que depende de vários fatores. No Bitcoin, na criptomoeda, nada disso existe.
Não, na verdade tem uma confusão com essa questão do lastro da moeda estatal, né, que a gente costuma chamar de fiat money, que é o dinheiro imposto pelo Estado. Não existe lastro. Desde 1937, se eu não me engano, já não tem lastro nem o dólar. Na verdade, existe muito mais dólar em circulação do que existe de dólar real no banco, e em reais também. No Brasil é algo em torno de 3 vezes a alavancagem. Então, na verdade, existe 3 vezes mais real do que real físico que o banco emitiu de verdade, o Banco Central, em moeda. Então, se todo mundo quiser ir sacar, não tem dinheiro para todo mundo. No Bitcoin é diferente. A gente tem um limite de geração de moedas, que no final vai ser de 21 milhões de unidades. E a gente tem, que seria a base monetária do Bitcoin, e a gente tem uma regra monetária para a geração dele. Então, isso foi escrito em código. São geradas, nos primeiros 4 anos, foram 50 moedas a cada 10 minutos. A cada 4 anos é dividido por 2, então passou para 25. E agora a gente está em 12 moedas e meia a cada 10 minutos. Isso garante que a inflação do mercado seja controlada, e essa inflação, na verdade, é decrescente. Cada vez menos moedas entram no mercado. Isso gera uma deflação. Então, tem mais gente querendo comprar Bitcoin do que Bitcoin disponível. Isso faz com que o preço cresça bastante. Sim, e aí é uma explicação para esse crescimento exponencial que a gente tem acompanhado desses primeiros anos de atividade da moeda, certo? Agora, você falou sobre uma coisa muito interessante, que é uma das principais críticas em relação às criptomoedas, que é saber a origem desse dinheiro e se esse dinheiro não está sendo usado para fins escusos, como tráfico de drogas ou coisas talvez até piores. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, Nicolas? Claro. A gente tem que ir para o intervalo agora. A gente faz um breve intervalo. Na volta, você vai ver que o Bitcoin já é aceito como forma de pagamento em lojas aqui no Brasil também. A gente volta em 2 minutos.